Olá pessoal, sou o professor Daniel, fisioterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre oxigênio-terapia. O oxigênio ou a oxigênio-terapia, ela é amplamente utilizada no ambiente hospitalar quando queremos tratar então casos de hipoxemia. Nós administramos esse oxigênio em sua concentração acima daquela encontrada na atmosfera. Portanto, nós fazemos uma suplementação de oxigênio para estes pacientes. No entanto, quando nós temos esforço respiratório, dispneia ou taquipneia que não estejam relacionadas à hipoxemia, não há boas evidências de que a oxigenoterapia possa surtir bom efeito nesses casos. A hipoxemia, então, é um achado clínico bastante comum em pacientes com alguma enfermidade. Refere-se a uma redução da concentração de oxigênio no sangue arterial ou, do ponto de vista laboratorial, consideramos a hipoxemia com um achado de saturação periférica de oxigênio menor do que 90% e a pressão arterial de O2 no sangue menor do que 60 milímetros de mercúrio. As formas mais utilizadas para a monitorização do estado de oxigenação sanguínea são o próprio exame clínico, a utilização de observação das extremidades, principalmente das extremidades e das mucosas, principalmente relacionando-se à coloração dessas extremidades. Um achado importante da hipoxemia é a cianose das extremidades. Usamos também o oxímetro de pulso ou a oximetria de pulso, que nos mostra o quanto de saturação periférica de oxigênio esse indivíduo está. E também o exame mais completo e com mais elementos da troca gasosa é a gasometria arterial. Uma desvantagem é que é um exame invasivo, que precisa de uma punção arterial e que tem alguns riscos para o paciente. Mais amplamente utilizado, nós temos a oximetria de pulso. É um exame barato, pode ser portátil ou com aparelho fixo, e que traz para a gente aí, então, através da incidência de uma luz e da recepção e da refração dessa luz, o pico de absorção entre uma diástole e uma sístole, caracterizando assim a estimativa, a estimativa da saturação de oxigênio no sangue. Como nós administramos o oxigênio? O oxigênio é administrado atendendo à demanda da fração inspirada de O2 necessária para manter, então, uma saturação de oxigênio maior do que 90%. Isso pode acontecer tanto em pacientes do ponto de vista de vias aéreas com próteses invasivas, tubo orotraqueal, traqueostomia, ou também pode acontecer de forma não invasiva, catéter de O2, máscaras simples, máscaras com reservatório de oxigênio e sistemas Venturis. Após o início da oxigenoterapia, é importante que nós façamos, então, uma adequada monitorização e percebamos os níveis de fração inspiradas de oxigênio necessário, tentando atingir, assim, a meta adequada de oxigenação do sangue. Isso pode ser feito através da estimativa da FO2 ideal. Acompanhando aí no slide, vocês percebem que a FO2 ideal ela é uma equação onde você tem a FO2 conhecida multiplicado pela PaO2 ideal, dividido pela PaO2 conhecida. Com essa equação, a gente vai conseguir então calcular qual é o valor da FO2 ideal para este paciente, para que ele possa conseguir manter a sua oxigenação adequada. A relação PaO2-FO2 nos mostra a eficiência da troca gasosa, ou seja, dividindo a PaO2 pela FO2, chamado índice PF, em que o seu valor de normalidade é maior ou igual a 300, nós conseguimos observar se a troca gasosa está acontecendo de forma eficiente. Esses parâmetros nos guiam para a observação de uma adequada oxigenação, entendendo a quantidade de fração inspirada de oxigênio que esse paciente precisa receber. Após a adequada oferta de oxigênio e o atendimento da demanda deste paciente, é hora de nós pensarmos em descontinuar a oxigenoterapia. A descontinuidade da oxigenoterapia deve ser feita sempre em que as metas de saturação de oxigênio ou da pressão arterial de oxigênio estiverem sido atingidas, de tal maneira que gradativamente nós vamos reduzir a fração inspirada de oxigênio até a sua cessação completa. Isso deve ser feito pela equipe multidisciplinar,
né, com base na melhora clínica do paciente. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos! Oi, sou Rafael, enfermeiro da terapia intensiva adulta aqui do Hospital Universitário. Sou especialista em terapia intensiva adulto e mestre em ciências da saúde. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação permanente relacionada à oxigenoterapia. Então, quando a gente fala de distúrbios respiratórios, a gente tem que lembrar que eles são uma das principais alterações com necessidade de assistência dentro do ambiente hospitalar. E, para tanto, o diagnóstico precoce e o tratamento de forma adequada minimiza bastante as complicações relacionadas a essas patologias. A gente tem o limiar de saturação que faz a indicação para o uso da oxigenoterapia. Como a enfermagem é a principal profissão responsável por essa monitorização, a gente tem o uso da saturação como um princípio básico para o uso do oxigênio. Lembrando que o uso do oxigênio é uma terapia destinada a corrigir ou minimizar as deficiências do oxigênio, melhorando assim a troca gasosa e reduzindo o esforço do respiratório e o estresse no miocárdio, prevenindo assim a hipoxemia significativa. Quando que a gente vai começar a usar a oxigenoterapia nos pacientes? A gente tem duas situações. Os pacientes com doenças agudas, esse limiar de saturação vai ser quando for inferior a 91%, e já em pacientes com DPOC ou insuficiência respiratória crônica, a preconização fica um pouco diferente e fica abaixo de 88%. Lembrando que a oxigenoterapia não se fará mais necessária quando o quadro inicial que levou ao uso dessa terapêutica já foi restabelecido e os valores da saturação já permaneceriam em níveis adequados. Lembrando que, como é um quadro instável, o uso do oxigênio ele pode ser retornado se necessário. Quais são os sinais clínicos indicativos para o uso da oxigenoterapia? A gente tem a hipoxemia, que vai se apresentar através da hiperventilação, da taquicardia, da hipotensão e das arritmias, além da própria confusão mental, delírio, coma e acidose lática. Lembrando que a hipoxemia é a baixa concentração de oxigênio no sangue arterial. Além disso, a gente tem a hiporaxemia, que além de aumentar a própria pressão arterial de oxigênio, vai estar relacionado com a hipoventilação, a hipertensão e a sonolência. E lembrando que a hiporexia é o aumento da concentração de oxigênio também no sangue arterial. Com relação à umidificação associada ao oxigênio, a gente tem como prática atualmente a utilização da umidificação associada à oxigenoterapia em sistemas de baixo fluxo. O acúmulo dessa água está bem associado ao favorecimento do crescimento bacteriano, então não contribuindo para uma melhora desse quadro respiratório. Alguns estudos apontam que o uso associado da umidificação com a oxigenoterapia, a umidificação já não se faz mais tão necessária, já que ela não modifica a própria umidificação da mucosa nasal, nem o clarêncio mucociliar, nem altera a função pulmonar, nem na própria hidratação do muco. Já nos sistemas de alto fluxo, que são aqueles sistemas onde a gente tem um fluxo de oxigênio acima de 15 litros por minuto, essa umidificação ela deve sim estar associada, respeitando a indicação do próprio umidificador. Lembrando que quando esse sistema de alto fluxo for inferior a 24 horas, como por exemplo no transporte, o uso dessa umidificação ela também não se faz tão necessário. Olá pessoal, meu nome é Henrique Brito, eu sou atualmente o presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Mato Grosso do Sul, também sou professor no curso de Medicina aqui da FAMED. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o uso racional do oxigênio. E por que tem que falar do oxigênio? Porque o oxigênio é uma medicação e a gente precisa saber usar conscientemente a medicação. E aí a gente vai partir de alguns estudos. No Brasil, infelizmente, nós temos poucos estudos, né? Temos muitas opiniões de especialistas, né, de profissionais da área, tanto da área na médica, área de fisioterapia, enfermagem. Então, a gente vai trazer um pouco dessa experiência e trazendo também um pouco do que diz o consenso britânico, né, da Sociedade Britânica de 2017, que dá um apanhado bem legal
sobre o uso racional de oxigênio em ambiente hospitalar. Então, como eu havia dito, a gente tem que lembrar que o oxigênio é uma medicação, e como toda medicação deve ser prescrita pelo médico e tem que ser usada racionalmente e em casos selecionados, ou seja, não é uma receita de bolo, todo paciente que entra usar o oxigênio. E a partir disso, a gente vai falar de dois assuntos importantes. Quando a gente vai falar de saturação de oxigênio documentada, né, e também de usar a fração respiratória de oxigênio fixo. Falar um pouquinho do que é a toxicidade de oxigênio, né, a hiperóxia, e também lembrando sempre de custos. Então, a gente tem sempre que procurar, quando a gente usa o oxigênio, e visar uma saturação de pulso, né, que é medida pelo oxímetro, uma saturação arterial, no caso da gasometria, alvo, ou seja, então eu tenho que visar o quanto que eu vou dar de oxigênio para atingir a meta que eu estabeleci. Então a gente divide em dois grupos, e nos casos de doenças agudas, eu vou usar a menor dose de oxigênio para manter uma saturação de oxigênio entre 94 a 98, né? Pacientes com doenças agudas, por exemplo, uma pneumonia no paciente previamente rígido, uma crise asmática eventualmente, né? Agora, em pacientes com doenças crônicas, pacientes já tem alguma pneumopatia eventualmente mais graves, não só pneumopatia, mas doenças neuromusculares, doenças do sistema nervoso central que levam a algum grau de hipoventilação, então, ou seja, pacientes que têm um nível mais baixo naturalmente de oxigênio e um nível mais alto de gás carbônico, nesses pacientes eu tenho que o meu alvo vai ser um pouco menor. Vai ser entre 88 e 92. E geralmente são esses pacientes com mais, a gente acaba dando mais oxigênio para esses pacientes, o que está errado. Então, de novo, pacientes agudos, na casa de 94 a 98, e pacientes crônicos, já pneumopatas, doenças neuromusculares ou pacientes com quadros neurológicos, na casa aí de 88 a 92. Ou seja, a menor quantidade de oxigênio possível para atingir essas metas. Pegando esse tema de dar muito oxigênio ou pouco oxigênio, então a gente tem estudos que mostram o seguinte, comparando um grupo de pacientes que usam altos fluxos de oxigênio com pacientes que usam titulação de oxigênio, a gente percebeu que nos grupos com alto fluxo de oxigênio, a mortalidade é maior, a hipercapnia e consequentemente as doses respiratórias são maiores. Então, demonstrando que se você usar racionalmente, visando saturação de oxigênio alvo, e titular então essa FO2 e a quantidade de oxigênio prescrita, o paciente vai ter muito maior benefício do que você usar alto fluxo de oxigênio. Então, além da questão da mortalidade, da acidose respiratória e da hipercapnia, a gente sabe que o uso de altas doses de oxigênio, levando a uma hiperóxia, também é tóxico. Por que isso é tóxico? Porque alto nível de oxigênio geram radicais livres de oxigênio, entre eles superóxido, peróxido de hidrogênio, e eles são lesivos para o epitélio pulmonar e vascular. Então, ele vai causar danos não só no pulmão, mas também em todo sistêmico, porque é vascular, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que se você der em pacientes mais jovens, né? Eu posso ter a retinopatia da prematuridade em pacientes neonatos, eu posso ter atelectasia de reabsorção, por quê? Porque esses radicais livres vão lesar a pneumose tipo 2, o que vai impactar na produção surfactante. Então o paciente vai desenvolver atelectasia. Em pacientes como aquele que eu já citei, pacientes hipoventiladores, que entram nesse grupo, pneumopatas graves, né, depende da pneumopatia, neuromusculares, pacientes com doenças neurológicas, enfim, um grupo de pacientes chamado de hipoventiladores. Esses pacientes, por já terem um nível mais alto de CO2, né, e um nível mais baixo de oxigênio, ele vai acabar ficando sujeito a ter uma depressão respiratória, porque eu retirando o estímulo da hipoxemia dele, ele acaba fazendo depressão e narcose carbônica. Então tem que ter esse cuidado com a hiperóxia. A lógica também diz indicações restritas, pequenas, mas indicações de hiperóxia. Quais são? Intoxicação por monóxido de carbono, então pacientes que ficaram expostos, por exemplo, em algum incêndio, eventualmente, tentativa de suicídio, acontece esse tipo de intoxicação, e também por cianeto. Então, nesses casos, são casos de menor frequência, né, mais raros, mas existem casos que a gente usa, então, altas doses de oxigênio. Então, pessoal, isso que eu queria passar para vocês. O uso de oxigênio é uma medicação, e como toda medicação, tem benefícios, tem malefícios, tem custo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de eu prescrever meu oxigênio. Então, fica aqui a mensagem:
uso racional de oxigênio sempre em ambiente hospitalar e também domiciliar. Muito obrigado, até logo. Olá, eu sou Jéssica Marquisa, fisioterapeuta residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, Atenção ao Paciente Crítico aqui do Hospital Universitário e responsável por este projeto. Após as explanações, então, eu gostaria de trazer algumas informações importantes. Em relação ao fornecimento dos gases medicinais aqui do hospital, o oxigênio centralizado, ele é fornecido na forma líquida por uma empresa terceirizada. Ele é armazenado em um tanque criogênico a menos 192 graus Celsius, sendo encaminhado na forma gasosa, então, através de um evaporador, por uma rede de distribuição centralizada que nós temos aqui no hospital. Já o ar comprimido, que é outro gás amplamente utilizado no ambiente hospitalar, ele é produzido em uma usina, aqui dentro do próprio hospital. E também é encaminhado para o consumo, então, na forma gasosa, pela rede de distribuição centralizada que eu citei anteriormente. Em relação ao custo dos gases medicinais, nós temos que o valor do metro cúbico do oxigênio está girando em torno de R$ 1,13. Já o do ar comprimido, no valor de 68 centavos. Em porcentagem, então, o oxigênio ele é 48% mais caro do que o ar comprimido. O custo médio mensal do oxigênio centralizado aqui do hospital, nesse primeiro semestre de 2018, ele girou em torno então de R$ 19.220,92. Então essas informações aí importantes a nível de informação, também de conscientização mesmo para o uso racional dos gases medicinais e principalmente aí do nosso tema então do oxigênio. Então para fechamento eu gostaria de deixar uma frase aqui de Paulo Freire, que diz que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Então, por isso, aprendemos sempre. Gostaria de agradecer a participação de todos no treinamento. Obrigada.